Olá, irmãos. Estamos reunidos mais uma vez em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O tema de hoje é só a fé, totalmente desprovida de obras feitas de boas obras, é capaz de salvar alguém? Ou seja, só ter fé em Cristo, eu creio em Cristo, portanto não preciso fazer nenhuma obra, porque boa obra, só crer em Deus já resolve. Ou as boas obras são necessárias, as boas obras feitas na fé em Cristo são necessárias para a salvação. Ou seja, só fé ou fé mais obras? A passagem que vamos meditar hoje é São Tiago, capítulo 2, versículo 18 a 19. Olha que interessante. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Ou seja, é inacreditável, né? Na Bíblia já previa que esse tipo de pseudo-conflito que os protestantes dizem que nós temos com relação à Bíblia, falando que a gente crê que a salvação é feita só em obras e ele só na fé, e querem dizer que a gente está no caminho errado porque a gente pensa que as obras é que salvam, o que é uma grande mentira. O que salva é a fé é que salva. No entanto, é a fé materializada em obras, não a fé desprovida de obras. Fique bem claro. E olha que interessante. Logo em Tiago 2,18 diz: mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios creem e tremem. E olha que interessante, então fica muito claro, essa questão de fé versus obras, fé versus boas obras, é um conflito inventado pelos protestantes. Não existe esse conflito. É muito claro, o que salva é a fé, mas é a fé que se evidencia, que se materializa através de boas obras. Por isso que São Tiago diz: mostrarei a minha fé pelas minhas obras. No versículo 18. Se formos raciocinar que só a fé salva, então os demônios também estariam salvos, porque eles também acreditam em Cristo. São Tiago 2,19 diz: crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios creem e tremem. A prova maior que os demônios creem e tremem perante Jesus Cristo, você vê em São Mateus capítulo 8, versículo de 28 a 31, que diz: no outro lado do lago, na terra dos Gadarenos, 2 possessos de demônios saíram de um cemitério e viram-lhe ao encontro. Eram tão furiosos que pessoa alguma ousava passar por ali. Esses que se puseram a gritar: que tens a ver conosco, Filho de Deus? Ou seja, os demônios reconhecendo a autoridade divina de Cristo. Vieste aqui para nos atormentar antes do tempo? Ou seja, antes do tempo que? Quando Cristo morresse e ressuscitasse. Né? Seria o tempo oportuno para que Deus vencesse a morte e o poder da morte. Ou seja, esse seria o tempo. Né? Havia não longe dali uma grande... Olha que interessante. Havia não longe dali uma grande manada de porcos que pastava. Os demônios imploraram a Jesus, né? Se nos expulsas, envia-nos para aquela manada de porcos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aqui fica muito claro, portanto, que os demônios creem e tremem perante nosso Senhor Jesus Cristo. Até a próxima.